tudo bem? Vamos hoje falar um pouquinho aqui das estruturas de mercado. Então, nós veremos como se compõem as estruturas de mercado em relação ao número de empresas ofertantes e em relação ao número de consumidores. As estruturas de mercado, elas dependem fundamentalmente de três características básicas, que são número de empresas que compõem o mercado, o tipo de produto ou serviço idênticos ou diferenciados e a existência ou não de barreiras ao acesso de novas empresas nesse mercado. Ou seja, essa estrutura de mercado já leva em consideração quantas empresas que ofertam o mesmo tipo de produto ou serviço existem, se nós temos produtos e serviços que são idênticos ou diferenciados e se esse tipo de estrutura dificulta a entrada de novas empresas naquele ramo de atividade. As principais estruturas de mercado, então, elas são em relação ao número de empresas que ofertam os produtos, são monopólio, oligopólio, concorrência perfeita e concorrência monopolística. Vejamos cada um deles, então. No monopólio, nós temos uma única empresa que domina o mercado. Somente ela oferta determinado bem ou determinado serviço. Então, nós temos aí nesse mercado a inexistência de produtos ou serviços capazes de serem substitutos. Existe, então, a inexistência de competidores, ou seja, nós temos aqui a inexistência de competidores diretos, uma vez que somente essa empresa oferta determinado bem ou serviço. Essa empresa do tipo monopólio, então, ela é que vai influenciar o preço, ela que determina o preço. Portanto, ela vai determinar um preço de equilíbrio para esse produto ou serviço. Por quê? Se o preço estiver muito alto, ela pode correr o risco das pessoas não buscarem esse produto ou esse serviço, mesmo que elas necessitem. Então, ela busca sempre manter um preço de equilíbrio. Ela não tem necessidade de recorrer à propaganda, à publicidade, porque ela é a única empresa ofertante daquele tipo de bem ou serviço. E para esse tipo aí nós temos então dificuldade para que novas empresas entrem no mercado. O exemplo disso é a Petrobras. Somente ela que oferece o petróleo aqui, né? Somente ela extrai o petróleo. Não temos uma outra empresa que faça esse tipo de serviço. Nós temos também, ainda em relação ao monopólio, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela é uma empresa pública e somente ela oferece os serviços de loteria. Então, ela tem um monopólio dos serviços de loteria. Vejamos então o oligopólio. O oligopólio, aqui nós já temos, ao invés de uma empresa, nós temos algumas empresas, um pequeno número de empresas, que elas dominam o mercado, um determinado ramo de atividade. E aqui nós temos muitos compradores também. Nós podemos ter produtos ou serviços padronizados ou diferenciados. Essas empresas exercem o controle sobre os preços, elas podem dar lugar a acordos, que nós chamamos de cartel, daqui a pouquinho falaremos um pouquinho mais sobre isso. Existe uma guerra de preço entre essas empresas aqui e essas empresas elas dificultam a entrada de novas empresas nesse ramo de atividade. Elas precisam de publicidade. Vejamos, por exemplo, as empresas de telefonia móvel. Nós temos algumas empresas desse ramo de atividade e essas empresas ofertam um produto muito idêntico, né, que são serviços de telefonia móvel. E elas ali estão toda hora buscando publicidade para tirar o cliente de uma carteira, de uma empresa e levá-lo para outra. Então existe uma guerra de preços aqui. E elas fazem algumas promoções para que as pessoas possam sair de uma operadora para outra. Nós temos também aqui os bancos. Os bancos, aqui nós temos 5 grandes bancos aqui no Brasil, que sozinhos eles detêm 85% da participação no mercado. Então, é um tipo de oligopólio. E eles também determinam, se nós formos verificar bem, os produtos são praticamente os mesmos, o que muda muito aqui é o tipo de atendimento, alguma tarifa ou não. Alguns bancos têm cliente personalizado, outros têm um cliente Prime, então eles mudam um pouquinho essa diferenciação, mas realmente é o mesmo tipo de produto. Um
Um outro tipo que nós temos aqui de oligopólio seriam as indústrias automobilísticas, né? E elas aqui já têm produtos diferenciados, porque cada uma das empresas, a GM tem o seu tipo de produto, ela tem o seu design, a Fiat tem outro, a Volkswagen tem outro, então elas praticam aqui uma diferenciação do produto, mas existe também aqui uma guerra por preços, cada uma delas quer levar o cliente para si, quer tirar o cliente de uma empresa e levar para outra. Nós falamos então que as empresas do tipo oligopólio, como elas são pequenas, são poucas empresas, não sejam pequenas, mas são poucas empresas, elas podem se juntar e elas mesmas decidirem os preços dos produtos ou serviços, né? Elas podem também determinar a quantidade que será produzida. Para quê? Para que todas elas tenham um lucro, todas elas participem dessa fatia de mercado, todas elas tenham lucro, nenhuma delas vai se sobressair às demais. Lembrando que o cartel é algo prejudicial e algo que é crime. Ele não é permitido na nossa legislação. Então, empresas que praticam esse acordo, essa determinação de um preço ou determinação de quantidade produzida, elas estão incorrendo em crimes. Nós vemos muito isso, às vezes, em postos de gasolina, onde eles se fecham um acordo entre eles ali e praticam um único preço. Mas vamos lembrar que o oligopólio favorece a formação de cartel, mas o cartel é algo criminoso. Um outro tipo de estrutura que nós temos é a concorrência perfeita. Essa é a melhor para nós consumidores, porque nós podemos decidir de qual empresa nós podemos comprar. Nós temos aqui várias possibilidades, então nós temos aqui um número elevado de empresas que vão nos oferecer produtos e serviços, né? E muitos compradores. Nós não temos aqui diferença entre um produto ou um serviço. Por exemplo, se eu quero comprar cimento de uma empresa, o cimento vai ser todo idêntico, ele não vai ser diferente. Se eu quero comprar pães, eu terei vários tipos de pães ali no mercado, mas todos eles vindo do mesmo ingrediente, da mesma matéria-prima. Então, nós não temos uma grande diferenciação. Um produto pode substituir um outro. O produto da marca A pode substituir o produto da marca B. E aqui, nesse caso, nós não temos barreira para novas entrantes. Outras empresas podem entrar nesse mesmo ramo de atividade. Por exemplo, nós temos ali lojas de roupas, padarias, restaurantes, cabeleireiros, outros tipos de entretenimento, outros tipos de serviços nós possamos ofertar, por exemplo, escolas. Então, temos várias escolas ali que podem ofertar o mesmo tipo de serviço. E temos aqui a concorrência monopolística. Concorrência monopolística ou concorrência imperfeita. Também temos aqui um grande número de empresas no mesmo ramo de atividade, no mesmo mercado. Temos também aqui muitos compradores. E nós temos aqui uma coisa diferente. Uma empresa detém a fatia de mercado. Então, uma empresa, ela se sobressai às demais. Por exemplo, nós temos aqui o mercado de refrigerantes, né? Então, nós temos aqui várias marcas de refrigerante, mas nós sabemos que aqui nós temos a Coca-Cola que se sobressai às demais. Então, existe uma guerra aqui para que essas empresas busquem a sua maior fatia no mercado. E também existe uma possibilidade aqui de outras empresas entrar no mercado, apesar de que as grandes empresas acabam comprando as empresas menores, para que não tenha que fazer a divisão ali dos seus lucros. E aqui nós temos duas outras estruturas aqui que são em relação aos compradores, a quantidade de compradores que nós temos. E nós temos aqui o monopsônio e o oligopsônio. Vejamos o que é cada um deles, então. O monopsônio é uma estrutura de mercado onde é a existência de somente um comprador para o produto que vários outros vendedores poderão vender. Geralmente a matéria-prima é um produto primário. Por exemplo, digamos que a NASA. A NASA é a única empresa que compra alguns tipos de componentes. Nós temos aqui alguns vendedores que vendem produtos para ela. Muitas empresas vão vender esse produto, mas somente ela vai adquirir aquele tipo de produto. Existem poucos exemplos aqui de monopsônios que nós chamamos de puros. No Brasil, por exemplo, nós temos a Petrobras. Somente a Petrobras é a única empresa que pode comprar gás natural do gasoduto Brasil-Bolívia e revender no Brasil. Então, nós temos aqui vários produtores ali naquele gasoduto, mas somente uma empresa que pode adquirir daqueles muitos produtores. Imaginemos ali
uma usina açucareira numa cidade do interior. Só temos uma usina açucareira naquela cidade do interior e nós temos ali vários produtores de cana-de-açúcar. Então, aqueles vários produtores de cana-de-açúcar poderão vender somente para essa usina açucareira. Então, essa empresa que vai determinar o preço, não quem vende, mas quem compra. Então, essa usina açucareira vai determinar o preço e as pessoas vão ter que vender pelo preço determinado por essa empresa, monopsônio. E o oligopsônio, aqui nós já temos algumas empresas que também somente essas empresas compram determinado produto de outros muitos vendedores, né? Então aqui nós temos, por exemplo, o setor do aço no Brasil, um exemplo. Nós temos grandes empresas aqui, grupos econômicos que concentram a produção do aço. E esse aço é comprado de outros pequenos produtores, né, que acabam vendendo para ela, né, que o aço é um subproduto ali do ferro gusa, né, de uma matéria ferrosa, uma sucata ferrosa. Então, somente essas 4 empresas que detêm grande fatia do mercado que vão comprar produto desses pequenos produtores. Nós vimos então que nós temos aqui as estruturas de mercado e a necessidade de que haja alguma legislação que seja voltada para nós consumidores e para as próprias empresas, para que algumas empresas não se favoreçam em detrimento de outras, né? Então nós temos uma legislação voltada para isso, nós temos, por exemplo, o CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Direito da Concorrência, que ele vai julgar os processos administrativos relativos a abuso de poder econômico que algumas empresas exercem das fusões de empresas. Digamos que a empresa A é uma grande empresa e ela vai comprar as empresas B e C. Ela comprando as empresas B e C, ela vai acabar tendo maior fatia de mercado. E nós, consumidores, vamos acabar não tendo uma concorrência, né? Nós não temos por onde comprar outro, escolhemos outros produtos ou serviços, então nós ficaremos nas mãos dessa única empresa que ela terá a maior fatia do mercado. Então cabe ao CAD fazer essa análise e por muitas vezes acabar ali com essa possibilidade dessa empresa comprar outras, né? Nós temos também o Código do Consumidor, que ele vai favorecer o nosso lado quando nós estamos pagando, algumas empresas colocam preços abusivos, então nós temos como recorrer ao Código do Consumidor para que nós tenhamos nossos direitos preservados. Bom, isso foi um resumo aqui do que nós falamos de estrutura de mercado e espero encontrá-los no próximo encontro. Um abraço para todos. Até mais.